Então, boa tarde a todos. Mais uma vez é um grande prazer estar aqui com vocês. Espero que todos estejam me ouvindo. Se houver algum problema no áudio, é só vocês assinalarem também, ok? Hoje foi pedido para a gente trazer para vocês um estudo sobre o final do Evangelho de Mateus, chamado A Grande Comissão, que é uma perícope que se encontra no intervalo de Mateus, capítulo 28, versículos 16 a 20. Para a gente começar nossas reflexões de hoje, eu gostaria de compartilhar com vocês uma tela. Eu vou tentar aqui, espero que eu consiga. Se por acaso der algum problema, vocês sinalizem por gentileza, ok? Então, gente, para a gente começar as nossas reflexões dessa tarde a respeito dessa passagem do Evangelho, é necessário que a gente faça algumas contextualizações para que a gente possa aproveitar melhor os indicativos e as ideias que a gente vai trazer para essa tarde de hoje. Primeira coisa, a gente está lendo o Evangelho de Mateus, como eu falei, capítulo 28, versículos de 16 a 20, segundo a tradução do Haroldo Dutra Dias, intitulado A Aparição de Jesus na Galileia. Primeiro, vamos tentar entender um pouco do escritor desse evangelho, né? Do evangelista Mateus, o apóstolo Mateus. Mateus, quando escreveu o seu evangelho, ele ficou com a incumbência, a gente não sabe se pessoal ou inspirada, mas Mateus ficou com a incumbência de provar ao povo judeu que Jesus era o Mashiach, o Messias, né, o ungido prometido por Deus, que levantaria definitivamente o povo judeu para a glória do Senhor. E jamais o povo judeu seria cativo ou escravo de qualquer um ou qualquer coisa. Seria a adentrada definitiva ao reino de Deus. E na figura trazida pelo profeta Daniel, do Ben-Adã, do filho do homem. Vocês já devem ter lido no Evangelho várias vezes Jesus se refere a ele próprio como filho do homem, o Ben-Adã, que era a figura que o profeta Daniel trazia para a gente desse Mashiach, do Messias. Então, a função primordial do Evangelho de Mateus é provar que Jesus era o Messias, como quem diz, o Messias esteve entre nós e nós o crucificamos. É a mensagem central do Evangelho de Mateus para o povo judeu daquela época. Traduzido de uma forma muito especial e muito própria na passagem do Sermão do Monte, logo no início do Sermão do Monte, no capítulo 5, versículo 17, quando Jesus fala, não penseis que eu vim destruir a lei e os profetas. Eu não vim destruir, mas vim cumprir. Ali Jesus já dizia, olhem para mim, gente, eu sou o Messias, eu sou o Ben-Adã. Eu não vim destruir a lei e os profetas, eu vim fazer com que elas se cumpram. Porque os profetas vinham, na cultura e na história judaica, de tempos em tempos, lembrar aos homens que a lei de Deus precisava ser cumprida. Se você observar a história do Velho Testamento, você vai perceber que Deus enviava os seus profetas ao povo de Israel. Quanto mais o povo de Israel estava sofrido e afastado da lei divina, mais o Deus levantava profetas poderosos do seu povo, da sua gente. E Jesus não fala que veio lembrar da lei de Deus. Ele veio cumprir a lei de Deus. Ele veio fazer com que todos cumprissem a lei de Deus. E para a ideia, para a cultura hebraica, falar algo desta magnitude é um compromisso imenso. Porque o judeu ele tem ciência da imperfeição dele. Então, ele no máximo, você vai ouvir assim, eu tento cumprir a lei de Deus, eu me esmero a cumprir a lei de Deus. Ele não chega a falar, eu sou um cumpridor da lei de Deus, eu sou um exímio cumpridor da lei de Deus. E Jesus ele fala, eu vim cumprir. Ali ele já estava trazendo a mensagem inicial de que ele era o Messias prometido. Ok? Outro aspecto interessantíssimo do Evangelho de Emmanuel, ou do Evangelho de Mateus, perdão, é a noção do Emmanuel, que traduzindo, Deus conosco. Está lá, é uma profecia de Isaías, está no capítulo 7, versículo 14 de Isaías. E Mateus cita, no primeiro capítulo, no versículo 23, que Jesus seria o Emmanuel, né? A aliança definitiva. Seria aquela a benécia final de Deus para com a sua gente, para com o povo
Israel seria levantar esse profeta, que seria o Messias, para fazer a definitiva aliança da sua gente, do povo israelense, do povo israelita, seus escolhidos, para com Deus. Dali em diante, nada nem ninguém poderia desfazer essa aliança entre os israelitas e o seu Deus, Yahvé. É interessante a gente perceber também que essas aparições de Jesus do final do Evangelho, né, elas têm uma sequência. A gente está falando aqui, o momento histórico que a gente vai falar hoje é justamente aquele período entre o sepultamento de Jesus e a ascensão de Jesus aos céus. Então, do sepulcro, quando em alguns evangelhos aparece o anjo, em outros evangelhos tem um relato de Jesus falando com Maria de Magdala, né? Entre o sepulcro, Jesus aparece logo depois para os 2 viajantes do caminho de Emaús, depois aparece para os discípulos em Jerusalém, e depois ele tem esse encontro com os discípulos na Galileia, que é o encontro final. Ok? Segundo o próprio Lucas, quando ele fala em Atos, ele remete essa informação em Atos. Jesus, quando ele fala para Teófilo, eu estou trazendo aqui, acabei de contar, quando ele termina o evangelho dele, Lucas, e vai escrever Atos dos Apóstolos. Para quem não sabe, tanto o evangelho de Lucas quanto Atos dos Apóstolos é uma grande carta endereçada a um certo Teófilo, e aí em Atos ele fala: Teófilo, eu acabei de contar a história de Jesus, né? Mas é preciso que você entenda que ele ficou 40 dias visível para os seus discípulos. Então, entre o sepulcro, a aparição de Emaús, a aparição em Jerusalém e a aparição final em Galiléia, Jesus ficou aparecendo para os seus discípulos. Prestem atenção, não só para os seus apóstolos, como o Evangelho de Mateus nos diz, mas para os discípulos. Jesus tinha, segundo os estudiosos, uma linha de pensamento viável hoje, que se crê, é que Jesus tinha em torno de 500 discípulos, mais os 12 apóstolos. Então, ele apareceu para muita gente que não foi registrada, segundo o relato de Lucas em Atos dos Apóstolos. O que a gente vai se deter a refletir hoje é o momento final dessas aparições, né? Os últimos momentos da aparição, dessas aparições, que segundo Mateus ocorreu com os apóstolos. Tanto que ele começa o versículo 16 dizendo, narrando Mateus, os 11 discípulos. Prestemos muita atenção, e aqui, antes da gente iniciar, só mais um recado, a gente vai fazer o nosso estudo hoje no famoso e providencial estilo do miudinho, ok? Então, a gente vai analisar a ideia de cada versículo, tentando extrair o máximo de aprendizado, tirar o máximo do espírito da letra, para a gente poder enriquecer nossos corações em auxílio à nossa reforma íntima. Então, Mateus começa a sua narrativa no versículo 16, dizendo os 11 discípulos. Os 11. Mas espera aí. E aqui ele fala os 11 primeiros discípulos. Ele está querendo dizer os 11 apóstolos, na verdade. Os 11, mas não eram 12? Sim, eram 12, mas nesse momento a gente tem que lembrar que Judas já havia traído Jesus e já havia se matado. E olha que interessante. Mateus poderia, né, escrevendo o relato, já que ele excluiu, né, dizendo, ele fez questão de falar foram os 11, não foram 12, foram 11. Ele poderia ter feito aqui qualquer crítica a Judas, mas ele se restringiu a dizer os 11 discípulos. Não falou os 11 discípulos que restaram, não falou os 11 discípulos verdadeiros. Ele não deu adjetivo nenhum, ele falou os 11 discípulos. Ou seja, apesar da traição de Judas, que a gente sabe através das Escrituras, os primeiros pais da igreja também relatam isso, que a traição de Judas chocou e desarmonizou todo o grupo íntimo de Jesus, né? E para os judeus, a traição é um dos pecados mais imperdoáveis. A traição da confiança alheia é um dos pecados mais imperdoáveis. Na época do farisaísmo, que foi a época em que Jesus reencarnou no planeta Terra, era mais imperdoável a traição à confiança, a traição aos princípios da lei judaica, do que propriamente tirar a vida de outro ser humano. E Judas cometeu essa traição no círculo menor. Eles estavam iniciando uma boa nova, eles estavam revendo o código de conduta da lei judaica para que ela se cumprisse na íntegra do amor a Deus e ao seu próximo. E Judas traiu a confiança de todos eles. Isso para eles era extremamente imperdoável. E não obstante essa traição íntima, Judas cometeu essa traição entregando Jesus ao Sinédrio, que foi parar no povo romano. Ou seja,
No final das contas, Jesus foi punido pelo povo romano. Isso era mais imperdoável ainda. Por quê? Os judeus tinham o povo romano como inimigos ferrenhos, pela dominação de Roma a Israel e por serem gentios. Eles consideravam, além de inimigos, pessoas impuras, porque eram politeístas, eram ritualísticos, né? Não que os judeus não fossem, mas cultuavam exterioridade, não que os judeus não cultuassem, mas eles não aceitavam Yahvé, não aceitavam Deus único. Então, olha que legal, perceber que Mateus já começa o relato de querendo dizer assim, olha, não importa o que Judas fez, né? Quem tem que perdoar é o próprio Mestre Jesus. O importante é dizer, o trabalho com o Mestre vai continuar. E quando eu li essa primeira ideia do versículo, foi justamente o que me veio à mente. O trabalho com o Mestre não pode parar sobre nenhum preceito, nem da traição, nem da injúria, nem da ingratidão, e nem mesmo do nossa dor íntima, o trabalho com o Mestre não pode parar. E por isso, os 11 partiram para Galiléia. Aliás, como o Mestre Jesus havia pedido já lá na predição de Pedro, lá na última ceia, quando Pedro fala, Senhor, eu irei contigo para onde for, até para a morte. E aí Jesus fala, Pedro, você não sabe o que você diz. Hoje mesmo você, antes do galo cantar, vai me negar 3 vezes. E aí ele fala ali, naquele momento, que quando ele ressurgisse, quando ele se levantasse, quando ele houvesse a ressurreição de Jesus, que ele iria à frente dos discípulos para a Galiléia e os esperaria lá. Então, antes dele ser crucificado e antes de ser sepultado, Jesus já havia deixado essa ordem para os discípulos. Olha, quando eu ressuscitar, vocês vão para a Galiléia, porque eu vou estar esperando vocês lá. E essa parte, essa ideia, parece ser tão verdadeira que todos os outros evangelhos, né, o que a gente chama de paralelo harmônico, todas as outras passagens similares, né, dos outros evangelhos, falam de alguma forma isso. Né? O Evangelho de Lucas e Marcos falam que um anjo tinha dito para as mulheres no sepulcro que era para avisar que Jesus tinha ressuscitado e que estava esperando eles na Galiléia. O Evangelho de João concorda com o de Mateus, dizendo que o próprio Jesus já havia falado e lá na frente no sepulcro alguém lembrou de novo. Mas, enfim, Jesus já havia falado para os seus discípulos aonde ele estaria esperando depois da ressurreição deles. E olha que legal, Jesus já mostra todos os caminhos, Jesus agiliza ao nosso lado. Ele conta com a nossa incapacidade, ele conta com a nossa limitação de uma maneira tão carinhosa e admoestadora que ele já havia deixado o roteiro. Quando houver a ressurreição, me procurem na Galiléia. Eu vou estar lá esperando vocês para as últimas orientações. Para o monte que Jesus ordenara, a gente não sabe que monte é esse. Não existe nenhuma concordância nos evangelhos canônicos, e os pais da igreja parecem, os primeiros estudiosos, lá do século I e II, parecem não terem se detido muito nesse detalhe. Mas existe uma coisa metafórica e metafísica em Jesus ter chamado os discípulos de volta onde tudo começou. É um fechamento de ciclo. Observem bem. Jesus chama os discípulos de volta para o mesmo lugar onde o ministério do Mestre, do Cristo, começou, que foi a Galiléia. Tudo começou na Galiléia e terminou na Galiléia. Lugar de gente simples, à beira do lago de Genezaré, o Tiberíades, onde Jesus começou suas pregações, onde fez os primeiros milagres. Ali começa e ali fecha-se esse ciclo terrenal, reencarnatório, vamos dizer assim, né, do legado do Cristo. E a noção de monte, porque subir um monte nos remete à ideia de que nós necessitamos, para nos elevarmos, de um esforço pessoal. Então, a metáfora de subir ao monte tem que ser enxergada também como a metáfora de que eu tenho que me esforçar para me elevar e encontrar o Mestre. Não há como encontrar ao Mestre de maneira nenhuma que não seja pelo esforço íntimo de superação. E a superação da elevação. Entenda-se elevação como todo e qualquer ato que subjuga, desafia, né, se opõe às nossas má tendências, que é o que Jesus nos pede o tempo inteiro. Né? Kardec nos traz, na doutrina espírita, que o verdadeiro espírita só o é aquele que pode dizer hoje sou melhor que ontem.
Se você puder dizer que hoje você é melhor que ontem, segundo Kardec, você pode tranquilamente se julgar um verdadeiro espírita, porque há de haver a evolução diária, há de se, a cada dia, nos superarmos em entendimento e prática da caridade. E é para isso que Jesus chamou e ordenou aos seus discípulos que subissem ao monte e se elevassem através do seu próprio esforço para que se encontrassem mais uma vez, mais uma última vez, para essas definitivas orientações do Mestre Jesus. E aí, os discípulos ali chegando, ao vê-lo, reverenciaram. Reverenciar Jesus quando a gente está vendo ele, quando ele está ali na nossa frente, concordem comigo que é demasiadamente fácil. Na presença de Jesus, e não me levem a mal, eu não estou fazendo um comentário maledicente, mas concordemos na legitimidade dos nossos entendimentos, e frente a frente com o Mestre, como os discípulos tiveram a oportunidade de vivenciar, fica muito mais fácil reverenciá-lo, porque ele está ali falando com você, você está ali bebendo das irradiações fluídicas do próprio Cristo planetário. Deve ser uma experiência única e inconfundível, incomparável para qualquer um de nós, espíritos reencarnantes, nesse nosso lindo planeta de provas e expiações. Ao vê-lo, reverenciaram. Ali, no monte, após o esforço individual de se elevar para encontrar o Mestre, frente a frente com Jesus, eles o reverenciaram. Mas mesmo assim, frente a frente com o Mestre, os 11, alguns dos 11 que seguiram Jesus desde o início, dos 11 que foram escolhidos a dedo pelo próprio Mestre, dos 11 a quem Jesus não disse quase nada além de segue-me. Mesmo assim, ali, frente a frente com o Mestre, alguns duvidaram. Mas não era de se esperar. Eles duvidaram quando as mulheres voltaram do sepulcro dizendo: um anjo nos disse, o Mestre ressuscitou. E eles aguardam na Galileia. O Mestre ressuscitou e disse para vocês que é para vocês pregarem. Ou quando Maria de Magdala volta na casa de Maria Marcos, onde eles estavam reunidos, e fala: o Mestre esteve comigo, ele está vivo. Todos duvidaram. Todos duvidaram. E convenhamos, amados irmãos, queridos confrades, convenhamos e admitamos que até nós mesmos, até hoje, mesmo frente a todo o entendimento que a doutrina espírita nos proporciona, mesmo frente a todo entendimento que o Evangelho de Jesus, nesses 2000 anos, vem nos catequizando a cada reencarnação, mesmo hoje, nos momentos mais difíceis da nossa jornada, a gente ainda chega a duvidar que Jesus esteja ali conosco, sem nunca nos abandonar. E aí nós deixamos de reverenciar o Mestre Jesus, fazendo o nosso melhor, fazendo bem no limite das nossas forças, nos deixando abater pelo desânimo, porque a gente não consegue acreditar que Jesus está onde sempre esteve, desde o início do tempo, ao nosso lado, zelando por nós, como bom pastor, que ele sempre foi e sempre será. E aí, Jesus aproxima-se deles, mesmo com alguns duvidando, mesmo com eles reverenciando, Jesus aproxima-se deles. Que é o que Jesus faz? Reiterando o que eu acabei de falar, a gente não pode negar que desde o início dos séculos, desde o início da nossa jornada do nosso tempo, enquanto habitantes do planeta Terra, espíritos aqui alocados na nossa jornada da evolução divina, desde o início, Jesus não faz outra coisa a não ser aproximar-se de nós. A grande pergunta é: nós estamos nos aproximando de Jesus? Claro que sim. A gente sabe, através da doutrina espírita, mais claramente até do que os ensinos evangélicos que nos foram dados até hoje, de que não há como nós não avançarmos. A gente até pode achar que se estagna, mas cada dia que se passa, cada vivência nova, ou cada vivência cotidiana, a mais singela, a mais supostamente menos expressiva, ela nos ensina, o nosso espírito se enriquece. Talvez nós não nos enriqueçamos tanto, ou tenhamos uma certa dificuldade em nos enriquecer mais, porque nós não colocamos
a nossa consciência sob o filtro do Evangelho do Mestre Jesus. E aqui a gente para um pouco a nossa consideração para fazermos uma reflexão paralela, né? Para os irmãos que não sabem, a gente representa o Núcleo de Estudos e Pesquisas Evangélicas A Caminho da Luz, que fica situado fisicamente em Ipatinga, mas hoje a gente trabalha praticamente somente com o trabalho online, e através do estudo desse Núcleo de Estudo e Pesquisa Evangélica, através do estudo sistematizado do Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita, eu posso dizer para vocês que nesses 2 anos, quase 3 que nós temos de fundação, a nossa consciência começa a alterar frente aos nossos estudos sistemáticos do Evangelho, ao ponto de você, frente a uma situação, conseguir pensar, e obviamente intuído pelos irmãos maiores da espiritualidade, mas você já consegue estar preparado para ser intuído, inclusive de forma versicular, ou seja, você está em situações que você não sabe o que fazer e brota na sua mente o pensamento exato do versículo. E o versículo já vem com o entendimento pronto, porque você estudou. E aquilo você não sente a menor dúvida do que você deve fazer. Minha mãe, que apesar de ser da religião batista, né, da igreja pentecostal, dos protestantes, ela nos criou juntamente com essa crença, né, mas sempre respeitando as nossas opções de sermos espíritas, que era característica da família do meu pai. Ela sempre nos ensinou desde pequeno uma coisa: as coisas de Deus não deixam dúvida. Toda vez que nós estejamos em dúvida, em aflição, né, em não saber como agir, façamos a sublime pergunta: o que Jesus faria no meu lugar? É uma pergunta que eu aprendi a fazer na minha família e eu, sempre que posso, lembro e trago para os nossos confrades essas vivências minhas. Quando você não souber o que fazer, você tem 2 perguntas a fazer a Jesus. Quando é para você decidir, faça a seguinte pergunta: o que Jesus faria no meu lugar? E quando você não souber nem o que fazer, você faça a pergunta, e segundo Paulo, dizendo para Herodes Agripa sobre o julgamento, quando Paulo esteve frente a Herodes Agripa, ele narra a conversão na estrada de Damasco, dizendo que ele, com a face ao solo, cegado perante aquela luz, disse: Senhor, o que queres que eu faça? Então, quando nós não sabemos o que fazer, pergunte: Senhor, o que quer que eu faça? E quando a decisão for nossa, mas você está em dúvida, se decide desta ou daquela forma, pergunte sempre como Jesus se portaria frente a essa situação. E eu garanto para vocês, meus amigos, meus confrades, meus irmãos, que se dedicando ao estudo evangélico à luz da doutrina espírita, né, se esmerando na autoiluminação, ou seja, na sua própria iluminação, no seu esforço individual de subir ao monte para encontrar com o Mestre, através dos estudos evangélicos, eu garanto para vocês que a sua consciência ela fica extremamente mais consonante com esses ensinamentos, com as divinas escrituras, repito, ao ponto de você ouvir na sua mente a intuição trazida como um versículo inteiro, já com entendimento. Então, voltando aqui a Mateus, Jesus, que aproximou-se deles, que é a coisa que Jesus mais faz conosco desde o início dos tempos, mais uma vez, falou-lhes. Outra coisa, Jesus não se cansa de nos falar. Jesus nos fala o tempo inteiro. Jesus não para de falar com a gente. No livro Espírito da Verdade, existe uma página que é de Meimei, do Espírito Meimei. Se eu não me engano, é o capítulo 61. Se alguém souber do que eu estou falando, me corrija se eu estiver errado. Onde Meimei conta o seguinte, que um discípulo, ao ler que Jesus ficaria conosco até o final dos séculos, até o final da era, começou a procurar Jesus em todos os lugares. Foi nas igrejas, e apesar dos cânticos de louvores e a fé, que de maneira nenhuma diminuíam a importância daquele lugar, mas ele não viu Jesus ali. Procurou Jesus nos círculos de estudo do Evangelho, e ali ele aprendeu interpretações da Escritura que ele não sabia, ele aprendeu o verso, né? Ele aprendeu a retórica para falar de Jesus, que também não é demérito, mas ali Jesus também não estava. E ele começando a se desesperar, porque ele procurava Jesus em todos os cantos e não achava o mestre querido,
Andando pela rua, se deparou com uma criança faminta, passando frio na noite. E ali, ele, ao se ajoelhar para se compadecer e ajudar aquele irmãozinho em necessidade, ele percebe que alguém para à frente dele. E quando ele levanta os olhos, ele vê o mestre querido. E aí, de mãos dadas com a criança, não desamparando a criança, ele abraça o mestre carinhosamente, com muita emoção, e Jesus fala para ele docemente: realmente, eu disse que estaria com vocês até o final dos tempos. Mas eu não vou estar somente nos templos, nas igrejas, e nem nos escritórios ou nas academias que me estudam. Eu moro no íntimo do coração da caridade. E essa frase de Meimei é espetacular. Jesus mora no íntimo do coração da caridade. E somente, prossegue Jesus dizendo ao discípulo, somente aqueles que a praticam conseguem permitir que eu venha até eles. Então, mais uma vez, Jesus nos fala o tempo todo, mais uma vez, ele nos fala o tempo todo, e mais uma vez, Jesus nos fala qual é o limite das suas forças para praticar o bem. Porque Jesus mora no íntimo do coração da caridade. E dali, ele só pode sair para que nós o encontremos, nós só podemos chegar até ele através da prática da caridade. E não se enganem, meus irmãos, a caridade está em cada pequeno gesto, onde você, assim como a viúva, da passagem do óvulo da viúva, oferece até aquilo que não poderia, oferece aquilo que você nem tem, oferece aquilo que vai te fazer falta no mundo material, mas que vai alegrar o seu espírito, como foi o caso do óvulo da viúva. Caridade, principalmente nos dias de hoje, onde a gente tem um serviço social mais avançado do que na época de Chico e de Divaldo, onde as pessoas ainda passam muita necessidade, mas existem mais pessoas, né, consagradas ao auxílio. Talvez hoje a caridade seja maior, levar uma palavra de consolo à pessoa que se esvaziou de tanto querer viver no mundo e viver o mundo. Talvez um minuto do seu ouvido legitimamente, uma escuta legítima de um irmão em angústia, em desespero, seja uma caridade maior do que um prato de comida hoje em dia. Talvez um abraço para uma pessoa dorida, desfalecida, talvez um consolo, uma mão dada, talvez sentar do lado de alguém que está chorando e ali ficar só de mãos no ombro e esperando a pessoa parar de chorar. A caridade tem tantas faces, tantas faces. Então, a gente não pode dizer: Jesus não fala comigo, eu não sei onde Jesus está. Jesus sempre esteve e está onde sempre esteve. Jesus está morando no íntimo do coração da caridade, como nos traz a página de Meimei. E aí, Jesus, mais uma vez e definitivamente, fala para eles: foi dada a mim toda a autoridade. Ou seja, ali Jesus, se ficou alguma dúvida até agora, Jesus diz, se ficou alguma dúvida, depois desses 3 anos que a gente andou junto, se vocês ainda têm alguma dúvida, acabou. Foi dada a mim toda a autoridade. Toda a autoridade. Toda. Tudo é tudo, não faltou nada. Toda a autoridade foi dada a mim. Jesus de Nazaré. Ali ele falou: acordem de uma vez por todas. Eu sou o Cristo. Eu estou com vocês desde o início. Estarei com vocês sempre até o final da era. Sou eu o verdadeiro bom pastor. Eu sempre estive aqui, sempre estarei. Vocês são minhas ovelhas, a quem eu cuido com muito amor. Toda a autoridade do céu e sobre a terra. Ou seja, ali Jesus inaugura os pródromos, vamos dizer assim, porque a inauguração oficial foi no Pentecostes, mas ali Jesus já faz a iniciação, já faz os prolegômeros, vamos dizer assim, da mediunidade com Jesus. Né? Isso nós sabemos que todos nós somos médiuns, um pouco mais, um pouco menos, mas todos nós sabemos que a mediunidade, essa nossa característica natural, biológica, de comunicação com a transcendência, de comunicação com a outra dimensão, para onde as nossas inteligências migram após o corpo falecer, após a morte carnal, essa característica nossa, dali por diante, Jesus fala assim: não há mais desculpa, parem de usar esse dom divino errado.
E lembremos, mediunidade também é se deixar intuir. Lembra que eu falei que quando eu fico em dúvida, os estudos evangélicos têm me facilitado, têm me melhorado o discernimento a partir de uma ampliação que eu consigo pegar intuições de maneira mais fáceis. As intuições já vêm formadas como versículos. Então, ali Jesus fala assim, parem de usar esse dom como crianças, parem de usar esse dom da maneira errada. Isso é um dom de Deus que foi dado a vocês para que vocês aprendam a cooperar, primeiro com Deus, depois comigo, e em terceiro lugar com a evolução de cada um e de todos. Então, parem de usar isso. A partir daquele momento, ele fala, toda a autoridade foi dada a mim no céu, no mundo espiritual e sobre a terra. Ou seja, esteja você desencarnado, ou esteja você reencarnado no planeta de provas e expiações, ao qual nós chamamos Terra, você está sob meus cuidados, porque eu tenho toda a autoridade aqui. Aqui eu sou o Cristo. Aqui eu sou um dos Cristos, mas aqui no planeta Terra eu sou o Cristo. Então me ouçam, entendam o que eu deixei para vocês, observem, examinem o meu exemplo e tentem me usar de guia e modelo. Porque eu sou, assim como Kardec recebeu a resposta do Espírito da Verdade na questão 625 do Livro dos Espíritos. Qual é o melhor guia e modelo que Deus tem nos dado? E aí, dependendo da tradução, na Evandro Noleto de Bezerra fala, veja Jesus. Na do Guilherme Ribeiro é Jesus. É o melhor guia e modelo. Então, Jesus ali falava, me observem, me examinem, tomem meu exemplo como o melhor guia e usem as minhas atitudes como o melhor modelo. Observem meus ensinamentos. Eles são os melhores modelos. Ele é o melhor modelo. Tomem o meu exemplo sobre si, porque é a melhor forma de guiar vocês para a evolução que vocês tanto almejam, para a felicidade que vocês tanto almejam. E aí Jesus continua portanto, ou seja, dito isso, sabendo que vocês são meus cuidados, vocês são minhas ovelhas, vocês são meus muito amados, fulcros, né? nossos filhos, vamos dizer assim, né? Já que eu cuido de todos, sejam no céu ou na terra, já que eu tenho toda a autoridade no céu e na terra, e já que eu ensinei para vocês a releitura da lei de Deus, como ela deve ser realmente vista pelos homens, eu peço a vocês, ide, vão, não fiquem restritos mais à terra de Israel. Por quê? Desde Adão, a cultura judaica observa que Deus manda, né? Ajuntai-vos, homens e mulheres, proliferai-vos e povoais a terra. Mas aí o judeu entende isso, e até hoje há um certo entendimento dessa forma, o que é até inusitado, de que você deve povoar a terra a partir de um ponto central. Talvez seja aquela ideia inconsciente do coletivo deles da terra prometida. Então, os judeus, e como a gente sabe, através das histórias evangélicas, Atos dos Apóstolos fala isso muito bem para a gente, se não fosse por Paulo, né, ia demorar muito para haver essa expansão do evangelho para além das fronteiras do povo de Israel, né? Porque Pedro foi até Roma, meio que obrigado, mas quando Pedro foi, Paulo já estava na ativa, firme e forte. Mas aí Jesus já havia, antes disso tudo, antes de Paulo pregar, antes de Pedro ir a Roma, antes de qualquer um pensar em expandir o evangelho para além dos muros culturais e físicos do povo de Israel, Jesus já havia pedido, ide e tornai discípulos de todas as nações. Isso é muito importante do ponto de vista histórico, visto a resistência que o povo de Israel até hoje tem de passar qualquer tipo de ensinamento da sua cultura, da sua tradição para os gentios, para os estrangeiros, que somos todos nós. Qualquer um de nós que não é de cultura judaica, não é um israelita, é um gentio, é um estrangeiro. E se enquadra, se encaixa perfeitamente nesse pedido de Jesus aos 11 que subiram até o alto do monte para encontrá-lo. Ide, tornai discípulos de todas as nações. Leva a mensagem de meu Pai
os ensinamentos definitivos para a evolução do espírito reencarnante no planeta Terra, para qualquer um dos nossos irmãos, independente de cor, independente de qual Deus ele acredita, independente de onde ele esteja, a posição social, cognitiva, o local físico, geográfico. Leve, tornai o Evangelho definitivamente o reino de Deus, onde todos poderão adentrar, todos poderão entrar. Porque Jesus prometeu para Deus, isso está, se não me engano, no Evangelho de Marcos, nenhum desses pequeninos se perderá. Em algumas traduções, nenhuma das minhas ovelhas se perderá. Jesus promete isso num dos diálogos dele com os apóstolos e discípulos. Ele fala, nenhum desses pequeninos se perderá. Eu vim para resgatar a cada um e a todos. E aí Jesus ainda dá mais uma normalização, ainda pede mais uma coisa, dá mais alguma ordenação. Além de torná-los discípulos, além de levar o meu evangelho para todas as nações, mergulha-os. Que depois a Igreja Católica usou esse termo mergulhar como baptar, ou batismo, baptisme, né? A Igreja Católica usou esse termo para o sacramento, né? Para a liturgia do batismo. Mas na época desde a época de João Batista, o baptus, o mergulha-os, é um ritual, uma simbologia de que a pessoa, naquele momento, estava tomando ciência que o homem velho precisava ser destituído. Nada mais é, o batismo aos olhos da igreja primitiva, nada mais é do que a pessoa, através do mergulho nas águas, ela está admitindo para todos que ali estão vendo e para ela mesma que ela sofreu uma lavagem. O homem velho começou a ser limpo para que o homem novo pudesse surgir, né, a partir do homem velho já limpo, já alvo em brancura. Então Jesus falava assim, não só leva o meu evangelho, mas mostra para as pessoas, que elas precisam ter arrependimento legítimo, como João Batista anunciava antes da vinda de Jesus. Dai frutos legítimos de arrependimento, frutos sinceros de arrependimento, não arrependimento da boca para fora. Arrependam-se nos seus corações, não precisa nem falar nada, mas no seu coração reveja o seu modo de viver, reveja o seu proceder para com o irmão, reveja a sua ligação com Deus e arrependa-se daquilo que você realmente não está fazendo de maneira adequada. E comece a pensar o que eu já dou conta, o que eu já posso ir melhorando a partir de hoje. E ele pede para que a gente faça isso a partir da consciência de que existe só um Pai, um Deus único, que é Pai de todos. Nenhum espírito reencarnante na Terra, nenhum espírito reencarnante em qualquer lugar, de qualquer multiverso, pode-se dizer, eu não sou filho do Pai, eu não sou filho de Deus. Todos nós somos. Do Filho, no caso, o nosso Cristo planetário e mestre querido, o nosso bom pastor e divino amigo Jesus, e do Espírito Santo. A pleiade espiritual que rege essa cooperação magnífica entre espíritos reencarnados e espíritos desencarnados. Espírito Santo, eu leio e me autorizo a falar dessa forma, a partir dos meus estudos. O Espírito Santo é toda a pleiade de desencarnados que já entenderam que é necessário cooperar com Cristo, é necessário cooperar com o Evangelho. Então, peça para que eles se revejam, mergulha-os, façam com que eles tenham arrependimento e revejam o seu proceder para com Deus, para comigo, os meus pedidos, a meu Evangelho e para com todos os irmãos, sejam encarnados e desencarnados. Esse é o pedido de Jesus. E aí Jesus fala, ensina-os a guardar. E essa expressão, ensina-os a guardar, ela é muito interessante, porque ela, traduzida no grego koiné, ela também pode ter, do grego primitivo, para a qual a língua nativa de Jesus fez as primeiras traduções evangélicas, ela quer dizer também assim, ensina no exemplo. Ensinar a guardar é ensinar de uma forma que a pessoa vai guardar aquilo para sempre, é impactar. Um ensino que impacta. A pessoa dá modo ela não esquecer. Ou seja, ensinar para exemplificar a esses irmãozinhos, né? Diga pelo exemplo. Pelo exemplo. E Emmanuel tem algumas lições de alguns livros que eu não vou saber citar todos agora, mas Palavras de Vida Eterna, O Trevo de Ideias e alguns outros livros que não me recordo agora. Ele tem ensinamentos, páginas que falam exatamente sobre isso. Veja, Jesus, nosso Cristo planetário, né,
veio missão, reencarnou em missão no nosso querido planeta de provas e expiações para dar um exemplo. Desde a manjedoura até a comissão, grande comissão, a comissão final, a última aparição na Galileia, ele exemplificou. Jesus nasceu numa manjedoura fria. Nem direito a um leito de parto Jesus teve. Teve que fugir ainda bebê para o Egito por causa da perseguição de Herodes. Teve 12 discípulos, onde um o traiu e 11 o abandonaram na hora que ele mais precisou. Foi perseguido pelos doutores da lei, a lei que ele veio trazer, a lei que ele veio se fazer cumprir. Os homens responsáveis por essa lei o perseguiram, o caluniaram, o traíram e os entregaram aos inimigos ferrenhos romanos. Jesus foi açoitado, cuspido, ridicularizado, foi crucificado, que é a pior penalidade que se havia naquela época, ao lado de 2 ladrões, foi crucificado e não teve direito nem de ser crucificado sozinho, foi crucificado com outros 2 contraventores, tipo, a mensagem foi: você realmente não importa nada, você realmente é a pior coisa que eu já vi andar nessa terra. E mesmo assim, depois da ressurreição, o que Jesus faz? Segundo as páginas espíritas, desce até os pórticos do umbral para resgatar o nosso irmão Judas, que estava, obviamente, em extremo sofrimento. Segundo algumas páginas espíritas, foi isso que aconteceu, e retorna para os seus discípulos amados, como se nada tivesse acontecido, não cobra nada de ninguém. Não joga na cara de ninguém que abandonou, que vocês são fracos, não joga na cara nem que eles não estavam acreditando que ele havia ressuscitado. Ele volta para mostrar: venci o mundo, venci a morte. Eu sou o Cristo planetário, eu sou o Messias, eu sou aquele a quem vocês devem seguir para adentrar a casa do Pai. Então, Jesus pede, pelo exemplo, ensine a todas as nações a guardar tudo isso que eu ensinei e os ordenei. E aí ele encerra com essa frase, que eu acho uma das frases mais lindas de todos os escritos evangélicos, na minha opinião, é uma das frases mais lindas de todo o compêndio bíblico, seja do Velho ou do Novo Testamento. Eis que estou, ou seja, não duvide, apesar de tudo isso, eu estou convosco todos os dias, até a consumação da era. E aí Jesus definitivamente sela qualquer dúvida e acaba com qualquer dúvida que qualquer um de nós possa ter até hoje, de que ele é realmente o nosso bom pastor. Ele é realmente o caminho, a verdade e a vida. E ele estava no início com Deus e estará conosco até a consumação dessa era. E aí eu termino com a reflexão do nosso benfeitor Emmanuel no livro Amigo, capítulo 19, intitulado Companheiros de Jornada, que Emmanuel fala: um dos mais belos espetáculos ante a espiritualidade superior seja o de anotar a persistência dos companheiros enfaixados na vida física, sempre que se mostrem decididamente empenhados a lutar pela vitória do bem. Ou seja, aí Emmanuel admite e nos traz a seguinte informação: os espíritos superiores, eles julgam o mais belo espetáculo de nós pequeninos imperfeitos, quase que insignificantes seres aqui nesse planeta lindo de provas e expiações. Mas toda vez que nós persistimos decididamente e legitimamente, nos empenhamos a lutar pelo bem comum e pela vitória do Evangelho de Jesus, aos olhos dos espíritos superiores, isso é um espetáculo. Então não esqueçamos, meus irmãos, meus queridos amigos e confrades, que Jesus nunca foi igual os nossos irmãos pentecostais gostam de falar, que Jesus está voltando. E eu brinco com eles assim: bom, então ele não me avisou nem que tinha ido, porque ele nem foi. Nem foi. Jesus sempre esteve e sempre estará. Aproveitemos isso a cada momento dessa nossa jornada reencarnatória, sem duvidar que, a partir do ensinamento e do exemplo de Jesus, nós podemos ser, até nas mínimas coisas, a cada dia, melhor do que nós fomos ontem. Gratidão pela atenção de todos e que nós tenhamos uma tarde de júbilo e de confraternização entre nós. Muito obrigado. E deixa eu tirar aqui do compartilhamento, para a gente voltar.